Opa, Nezuto na voz. E imagina só, você sair de mais uma reunião que podia ter sido resolvida no Zap, com o chefe grosso, de arrastado. A única vontade que resta é fumar um cigarro e sumir pra casa. Só que o consolo de verdade desse cara nem é o cigarro, é passar rapidinho no mesmo mercadinho de sempre. Sempre no caixa 2. Só isso, nada de romance explícito, nada de declaração, só um muito obrigada e volte sempre. E isso, de alguma forma, é o suficiente para salvar o dia de um homem cansado. E eu ri pensando que esse cara ia virar aquele tiozão iludido pelo cansaço. Mas o anime sabe exatamente disso. E ainda assim, ele consegue fazer você torcer por esse consolo bobo, que só desabrocha depois do fim do expediente. Então bora entender como um sorriso de uma caixa virou, sem querer, o assunto do episódio inteiro. O protagonista se chama Sasaki, trabalha numa empresa comum, daquelas de reunião que podia ser resolvida no Zap, como dito. O chefe enchendo o saco e cobrando para ontem. Cansaço mental que só quem já viveu isso conhece na hora. E o único ponto de luz no meio de tudo isso não são as compras no mercado. É a atendente do caixa 2. Porque no caixa 2 trabalha Yamada. Uma atendente gentil, educada, que trata ele bem todo santo dia. E isso pra ele já basta. Parece pouco, mas se para alguém que já não espera mais nada bom do dia inteiro, esse pouco já é o suficiente. Não é uma paixão de anime shoujo, cheio de música e clima. É algo mais sutil. É aquele tipo de carinho leve, vindo de alguém que te trata bem, que já melhora o seu dia, que qualquer adulto cansado do naipe dele reconhece na hora. Só que tem um detalhe que o próprio Sasaki não consegue ignorar. A percepção constrangedora. Ele foi tantas vezes no mercado sem nem precisar comprar nada, só pra ver ela, que ele mesmo se pega pensando que ele tá virando um tiozão iludido. Vão me taxar pra criminoso de reportagem policial. E o anime não esconde esse autoconstrangimento. Pelo contrário, ele até faz graça com isso. E mesmo ele pensando essas paradas, ele cogita levar um presente pra ela. E volta atrás, na hora, percebendo o quão estranho isso soaria, vindo do nada de um cliente qualquer. Só que o roteiro tinha outros planos para aquela noite. O encontro que muda tudo, a Tayama, sei lá o nome dela. Numa dessas noites ruins, ele acaba ficando de hora extra ou algo do tipo. Foi um dia pior que o costume. E depois de mais uma reunião longa e inútil, Sasaki sai. Vai para o mercadinho, mas não encontra atendente mais, só uma velhinha qualquer. Isso desanima ele. Então, ao sair, desesperado, para dar uma relaxada, ele vai dar uma fumada. Mas ele é taxado, porque ele não viu a placa que ali não podia fumar, e sai para procurar uma área de fumo, uma boca de fumo, ou sei lá o que. No fumo, e desesperado atrás de uma área pra fumar, ele começa a reclamar que os fumantes perdeu o direito de fala e não tem mais ponto de fumo em lugar nenhum. E já resmungando sozinho, ali atrás do mercadinho, é aí que aparece a Tayama, outra funcionária do mercado, só que bem mais direta, brincalhona que a Yamada. Ela convida ele pra fumar escondido atrás do mercadinho, num cantinho nos fundos do próprio mercado. Um esconderijo que nem o pessoal de dentro sabe que existe, ou algo assim. E de cara, ela já entrega o jogo e fala que ele sempre passa no caixa 2, mesmo com os outros caixas livres. E solta uma pergunta direta assim, anestesia nenhuma, na cara do velho. Será que o senhor tá afim da Yamada? Sasaki entra em pânico, mas nega, daquele jeito que só reforça a suspeita. Ele tenta se explicar que não é isso, que é só um tiozinho estranho que gosta de ser bem atendido. Que o jeito que ela trata ele bem é um consolo depois de um dia cansado. E a Tayama, ouvindo aquilo já com mais calma, muda de tom. Ela admite que achou que ele fosse do tipo de cliente chato, tentando dar em cima da colega dela. Mas percebe que esse não é o caso. Ela relaxa e o clima entre os dois vira parceria de boca de fumo, fumódromo.
E olha que sacada boa. Às vezes o cara saiu atrás de uma coisa, tipo a bonitinha do Caixa 2, e acaba ganhando uma amizade completamente diferente do caminho. Um bônus que ninguém esperava. É tipo você ir atrás de cobre e acaba achando ouro. Porém, Tayama não deixa barato. Porque Tayama, sendo quem é, não perde a oportunidade de zoar ele. Conta pra Yamada que Sasaki é fã dela. É óbvio que isso é uma situação constrangedora pro velhão. Porque agora toda vez que Sasaki passar no Caixa 2, ele sente que a Yamada tá observando de um jeito diferente, meio que vigiando ele. Mesmo com toda a vergonha, ele continua voltando, porque no fundo, mesmo constrangido, aquele pequeno momento com ela ainda é o ponto alto do dia dele. Mike fumar um cigarrinho. E a amizade entre Sasaki e a Tayama cresce em cima de coisas simples. Cigarro, conversa de fim de expediente, um salgadinho de arroz que só velho come, que ele leva de presente para ela. Tipo uma forma de agradecimento por ter sido incluído no esconderijo de fumo dela. E como já dito, ela zoa ele diretamente, falando que o salgadinho é de velho. Ele rebate e ela ri. Enquanto ela ri, ele vai tentar fumar um cigarro, mas ele esquece no trabalho, porque estava muito corrido. E aos poucos fica claro o que os dois criaram, sem perceber, uma rotina de cumplicidade. Ele levou o salgadinho, mas esqueceu o cigarro, e ela fornece o cigarro dela, que sempre acontece. Parece bobo, mas é exatamente esse tipo de bobeira que sustenta gente cansada no dia a dia. E o episódio fecha com um detalhe pequeno, mas que mostra o quanto esse universo é sobre conexões que crescem devagar. Yamada experimenta o mesmo salgadinho que o Sasaki sempre leva, porque o que indica é que Tayomoda compartilhou com ela. Ou seja, as duas funcionárias que a princípio parecem só personagens separadas, pelo menos pra ele, na vida de Sasaki, na real, já são próximas o suficiente para dividir o lanchinho que ele deu pra uma delas. O salgadinho do tiozinho virou sem querer o ponto de conexão entre praticamente todo mundo dessa história, desse trisal aí. No fim das contas, essa não é história sobre grande romance, nem sobre a virada dramática da vida. É sobre o tiozinho cansado que encontra conforto sem ser no cigarro, apenas em coisas pequenas. Um sorriso no caixa, um cigarrinho escondido e um salgadinho compartilhado. E com essas coisas pequenas, com o tempo, começa a formar uma rede de gente que se importa com ele, no mínimo, sem ele perceber direito. E basicamente nada acontecendo, mas às vezes é exatamente isso que funciona, sem perceber que as duas é a mesma pessoa. E confesso, não esperava me pegar tão rápido a esse anime, pelo que já lançou uma tantada de episódio, e agora só assisti o primeiro porque tava dublado, só assisto anime dublado. Agora diz aí embaixo, você acha que vai rolar alguma coisa? Que eu não sei que vai rolar, só assisti o primeiro episódio e tô esperando lançar dublada, que eu não sou maluco. Agora me diz aqui embaixo, nos comentários, você acha que vai rolar alguma coisa entre Sasaki e a Yamada? Ou será que a amizade com Tayama é o que vai ser o verdadeiro coração dessa história? Deixe nos comentários. Se você curtiu, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque o próximo episódio promete mexer ainda mais nessa dinâmica. E deixe dicas, eu leio todas. Dê sua voz e falou.